Olá, galera que gosta e acompanha o futebol goiano. Forte abraço a todos vocês, em especial para você atleticano. E a gente não podia deixar de analisar aqui no canal esta contratação do técnico Cristóvão Borges por parte da diretoria rubro-negra. Ele que vai comandar o Atlético, pelo menos essa é a intenção, em toda essa temporada de 2020. O Cristóvão tem se citado muito, né, que ele não trabalhou nas últimas 3 temporadas. O último trabalho dele encerrou-se no primeiro semestre de 2017 no Vasco, então são praticamente aí 3 anos inativo, ou pelo menos fora, né, do comando técnico das equipes brasileiras. E o Cristóvão chega agora com um desafio muito grande. Lógico que ganhar o Campeonato Goiano é importante, fazer uma boa campanha na Copa do Brasil também, mas a principal missão rubro-negra na temporada é se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu vou, antes de emitir uma opinião sobre a chegada do Cristóvão, eu vou apresentar a vocês um resumo da carreira dele como treinador. Cristóvão, que também foi jogador de futebol. Talvez o vídeo fique um pouco longo, mas é que eu sempre prefiro uma análise mais aprofundada quando é possível. Então vamos aqui à carreira do Cristóvão. O Cristóvão se tornou treinador profissional, ele que já era auxiliar técnico, quase que por um acaso, né? Assim, um destes fatos estranhos que acontece no futebol. Em 2011 ele era auxiliar técnico do Vasco. O Vasco era comandado pelo Ricardo Gomes, e o Ricardo Gomes teve um problema no coração, teve que deixar a direção do Vasco, e o Cristóvão assume. Inclusive foi com o Cristóvão no banco de reservas que o Vasco conquistou a Copa do Brasil de 2011 naquela final contra o Coritiba. Então teve sorte, mas ele aproveitou essa oportunidade, porque com esta campanha o Cristóvão permanece à frente do Vasco para a temporada seguinte, no caso o ano de 2012, e aí ele comanda o Vasco durante toda a temporada, e no Campeonato Brasileiro ele leva o Vasco à 5ª colocação. Naquela edição do Brasileiro, o 5º colocado não ia para a Libertadores, por isso o Vasco não foi, ia apenas até o 4º lugar. Mas o Vasco, que vinha de campanhas ruins no Campeonato Brasileiro, conseguiu ali chegar em uma boa posição, isso no ano de 2012. Depois, em 2013, o Vasco, o Cristóvão acaba seguindo para o Bahia. Ele comandou o time no Campeonato Brasileiro e deixou o Bahia na 12ª colocação. O Bahia, que vinha de uma época muito ruim, né, de uma sequência antes. O Bahia até tinha feito uma boa temporada em 2011, mas nos anos anteriores era uma equipe que tinha disputado. O Bahia sobe em 2009, junto com o Atlético. Mas de 2009 para trás, o Bahia amargou Série B, Série C do Campeonato Brasileiro, mas aí em 2013 fica na 12ª colocação com o Cristóvão. Em 2014, ele assume o Fluminense, ficou em 6º lugar no Campeonato Brasileiro com o Fluminense, teve 2 eliminações que para o Fluminense foram traumáticas, uma diante do América de Natal na Copa do Brasil e outra contra o Goiás na Copa Sul-Americana, e ele foi demitido em 2015, depois de estar mal no Campeonato Carioca. Aí Cristóvão fica parado e reaparece no Flamengo. O Flamengo fazia uma Série A do Campeonato Brasileiro ruim. O Cristóvão chega, o Flamengo está inclusive na zona de rebaixamento, mas ele comanda o Flamengo por pouco tempo, né? Ele teve apenas 18 jogos no comando do Flamengo e foi demitido depois de uma derrota para o Vasco, em um clássico com o Vasco da Gama. O Flamengo ali no meio da tabela, 13º colocado.
Então o Cristóvão vai fazer a reta final do Campeonato Brasileiro no Atlético Paranaense. Naquele ano o Atlético Paranaense vivia uma temporada muito conturbada. O Cristóvão chegou lá para ser o quarto treinador da equipe naquele ano. E aí ele dirige o time na reta final do Campeonato Brasileiro, o Atlético não cai para a segunda divisão, e ele inicia a temporada de 2016 no Atlético Paranaense, mas acaba demitido durante o Campeonato Paranaense, depois de uma sequência de 4 jogos sem vitórias. Até de uma maneira surpreendente, o Cristóvão chega ao Corinthians ainda em 2016. Quando o Tite deixa o Corinthians para assumir a seleção brasileira, o treinador contratado é o Cristóvão. Mas assim como no Flamengo, ele teve uma passagem muito rápida de apenas 18 jogos pelo Corinthians naquela temporada de 2016. No final de 2016, o Vasco consegue o acesso. Naquele ano em que o Atlético foi campeão brasileiro da Série B, o Vasco também estava naquela Série B, conseguiu o acesso, mas acabou demitindo o Jorginho, que era o treinador. E então, o Eurico Miranda, que ainda era vivo, contratou o Cristóvão para comandar a equipe na temporada de 2017. Mas outra vez a passagem do treinador foi muito curta. Em março de 2017, o Cristóvão foi demitido pelo Vasco após a equipe carioca ser eliminada pelo Vitória na Copa do Brasil. E desde então, o Cristóvão não mais trabalhou. Então este é um resumo aí do currículo, vamos dizer assim, de Cristóvão comandando equipes aqui do futebol brasileiro. Aí está ele, já com a camisa do Atlético, e agora eu acho que vale ali, na taça, no sala de troféus do Atlético. E agora vamos avaliar aqui essa chegada do Cristóvão. Para analisar a chegada do Cristóvão, eu penso que nós precisamos determinar o que é que o Atlético procurava. O Atlético queria um treinador experiente e barato. Barato para os padrões de salário dos treinadores no Brasil. O Adson comentava que comissões técnicas aí pediam 200 mil, 180 mil, e o Atlético queria um treinador mais em conta. Então, nessas opções atuais, o Atlético não conseguiria um treinador por um valor inferior a este, a não ser que você apostasse em um treinador emergente, sem experiência de Série A. Então, o Atlético busca um profissional que estava afastado do mercado há um tempo considerável, 3 anos é um tempo considerável para um profissional, mas que tem muita experiência de Série A. Se você observar, todos os times que o Cristóvão comandou como treinador são clubes maiores que o Atlético. Ele esteve nos 3 cariocas, com exceção do Botafogo, ali no Bahia, no Atlético Paranaense e no Corinthians. Então, ele já passou por muita responsabilidade. Os trabalhos dele, os primeiros são bons. A primeira passagem pelo Vasco, no Fluminense, no Bahia. São 3 trabalhos bons. Depois ele não conseguiu mais emplacar um bom trabalho. Não emplacou um bom trabalho no Flamengo, não foi bem no Atlético Paranaense, não foi bem no Corinthians, não foi bem no seu retorno ao Vasco. Então, assim como todo treinador já mais experiente, coleciona bons e maus trabalhos. O que chama a atenção é a sequência, É que os bons trabalhos estão juntos e os maus trabalhos também estão juntos. É um divisor de águas, Até o Fluminense, o Cristóvão faz um trabalho satisfatório. Depois dessa saída do Fluminense, nenhum trabalho positivo. Então, é uma aposta do Atlético. Para retornar ao mercado, o Cristóvão assume uma equipe que é menor do que o padrão das equipes em que ele estava acostumado a dirigir, pelo menos menor em tradição. E o Atlético, querendo atender essa sua necessidade de um treinador barato e com experiência de Série A, aposta em um profissional que está parado há 3 anos. Então vamos dizer assim que os dois dão um passo em direção ao outro
rumo a cumprir os seus objetivos. Eu vejo que o Cristóvão não é, e dificilmente um treinador seria isso, com a situação financeira do Atlético na Série A, né, para você cravar que ele vai fazer um grande trabalho. Então o Cristóvão não é esse treinador para você cravar que ele fará um bom trabalho, mas ele é um treinador que eu vejo como uma aposta interessante do Atlético. Eu vejo melhor o Atlético apostar no Cristóvão do que fazer uma aposta em um treinador que nunca disputou Série A, sabe, em um emergente. Pode dar certo? Pode. As duas opções podem dar certo. Mas eu vejo com um risco maior você trazendo alguém que não tem experiência nenhuma de Série A. Se o Atlético olhar no seu rival, o Goiás fez essa aposta que o Atlético faz agora no ano de 2018. Quando o Hélio dos Anjos deixa o time esmeraldino, o Goiás busca o Ney Franco, que era um treinador que também estava parado, um treinador que também estava afastado do mercado, que tinha bons trabalhos atrás, trabalhos ruins também, mas que não vinha atuando recentemente. O Goiás faz essa aposta e atinge o seu objetivo, que em 2018 era retornar à Série A. Em 2019 ele volta ao Goiás mais uma vez e cumpre a missão, que é deixar o time na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, essa questão de você apostar em um profissional que está parado, lógico que os resultados não são sempre iguais, mas ela não é um quesito para você cravar, para você afirmar que não vai dar certo. Então, é uma aposta. Agora, nesta aposta, dentro do perfil estabelecido pelo Atlético, eu vejo o Cristóvão como uma boa aposta. Por exemplo, eu acho melhor ver o Atlético apostando no Cristóvão do que no Zé Ricardo, por exemplo. É um treinador que vem fazendo trabalhos recentes, mas que não são trabalhos positivos. Tá bem, gente? Essa é a minha avaliação, mas você fica à vontade para fazer a sua, comente aí no vídeo e vamos seguindo aqui sempre na interação do futebol goiano. Aquele alô para a galera do dragãogoiano.com, site parceiro aqui do canal. Um abraço especial a todos os atleticanos e até a próxima. Claro, boa sorte ao Cristóvão, bom trabalho à frente do Dragão.